agora vamos no aluguel de temporada. A parte de baixo da planilha aqui, deixa eu até acertar ela de novo, peraí. Mas a parte de baixo da planilha é a mesma coisa, quer dizer, eu termino aqui com uma taxa anual e mensal líquida do imposto de renda, né? Então, exatamente a mesma lógica que a gente acabou de mostrar, com a diferença é que a composição de despesas é bem diferente. Então, vamos lá. Primeiro, ou a receita e despesa, né? Primeiro, geralmente, se você tem um imóvel de aluguel de temporada, ou short stay que a gente fala, normalmente ele é dividido em alta e baixa temporada, né? Então, sei lá, se é um imóvel de praia, alta temporada vai ser dezembro, janeiro, baixa temporada vai ser... Pode até ter 3 faixas, né? Média temporada, sei lá, de novembro, fevereiro e março, e depois no inverno mais alguns dias, né? No fundo, você tem que chegar num cálculo total de quanto você consegue em diárias por ano. Então, no nosso exemplo aqui, a gente colocou 45 dias de diária a 1.300 em alta temporada e 75 dias de diária de R$900 na baixa temporada, né? Aí, então, o total de aluguel anual nesse exemplo aqui deu R$126 mil, né? Aí a gente colocou um imóvel que a gente pagou R$1 milhão, ou seja, um imóvel maior do que o anterior, um imóvel mais valorizado do que o anterior, e pagou 200 mil para poder colocar a mobiliar, né? Aluguel de temporada sempre está incluída toda a mobília mais investimento e tal. Deixa eu inserir aqui aquilo que já faltou na planilha anterior, né? É a comissão da imobiliária, que nesse exemplo aqui não estará, tá? Mas quando você for usar a nossa planilha, ela vai estar com a comissão da imobiliária já colocada no cálculo, tá? Então, nesse exemplo aqui a gente coloca, no caso eu estou considerando que a comissão da imobiliária, para mim, esse valor do aluguel já é líquido da comissão da imobiliária, tá? Se tiver uma imobiliária lá. Mas aí tudo bem, sobrou para mim o 1.200.000 aqui, e aí eu vou entrar nas despesas, tá? Então, o que é diferente aqui? No caso de aluguel de temporada, a despesa de IPTU, condomínio, manutenção e contas de consumo são todas sob responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Então, por exemplo, água, luz, internet, o condomínio, isso tudo, IPTU, isso tudo que no aluguel normal, ele não é cobrado do inquilino. No aluguel de temporada você tem que pagar, então você tem que estar na conta aqui, porque senão não vai funcionar, né? Então vamos lá. IPTU, condomínio, manutenção, conta de consumo, outras despesas que de repente tem outras despesas que você tem que considerar aí, no seu caso específico existem, certo? Então a gente chega nesse caso num valor total de R$126 mil de receita de aluguel, menos 26 mil aqui das despesas total, que por coincidência sobraram 100 mil, não foi um cálculo de propósito, mas deu por coincidência 100 mil sobrados. Esses 100 mil são equivalentes a 8,3% de retorno bruto anual, ou seja, esse valor dividido pelo valor total do imóvel, né? E 0,69 na nossa tabela mensal, tá? O que é importante falar aqui? Bom, aí que estaria num aluguel bom, sob o ponto de vista de avaliação nosso de rentabilidade de aluguel, tá? É normal que isso seja assim mesmo, aluguéis por temporada normalmente tem um valor um pouco maior, porém eles são mais trabalhosos, você tem que gerir isso, alugar toda hora e tal, tá? Então, nesse caso, seria 0,69. E aí, o mesmo cálculo depois, a gente tira o imposto de renda, eu estou assumindo que a líquida de IR, nesse caso, é 22,5%. Poderia ser outro valor também, vai depender da minha renda, né? Por isso temos novamente a nossa tabela de referência aqui. Então, colocando a nossa renda e vendo qual é a alíquota, eu chego aí sim ao retorno, o ROI líquido, anual e mensal, tá? Nós simplificamos aqui e não fizemos o juro composto no ano e no mês a gente simplesmente fez vezes 12, porque é mais fácil de fazer isso, caso contrário, você teria que fazer todo mês, no mês tem mais que o outro, então a gente não entrou nesse detalhe porque muda muito pouco, tá? Então a gente fez de conta que um ano e um mês, o valor do dinheiro no tempo é sempre o mesmo, é uma simplificação, mas é suficiente para essa análise. Então, a gente chegaria num retorno anual líquido do imposto de renda de, nesse exemplo aqui, 6,46%. Esse 6,46%, como eu falei já no outro exemplo, ele tem que ser adicionado ao retorno anual líquido de valorização para que você tenha o retorno total do aluguel.